Fala galera, beleza? James Freitas na área, hein? E hoje, na nossa aula de hoje, dessa semana, nós vamos dar continuidade, no nosso curso livre de teclado, falando um pouco mais sobre a parte de teoria musical, complementando. Vamos ter um exercício também complementando o exercício da aula da semana passada. E vamos também ter uma aplicação prática um pouco do nosso conhecimento musical até o momento. Então nós vamos começar a ter o nosso primeiro estudo na prática de tocar o instrumento, tocar o teclado, colocar tudo isso que a gente viu, nessa parte teórica em prática, certo? Então, para complementar, antes da gente chegar para a parte prática, nós vamos falar o seguinte. Nós vimos sobre as figuras de notas, figuras de pausa, vimos sobre o que é compasso, vimos tipos de compasso, Para o nosso caso, nós vamos estudar só 3 tipos, o binário, ternário e quaternário. Vimos o conceito de música, timbre e tudo mais. E hoje, aí o que acontece? Mas como é que a gente sabe? Aí vem aquela pergunta, Como é que a gente sabe que figura vale um tempo, que figura vale 2 e que vale tudo mais? E como é que é isso aí? Isso vem justamente no que a gente fala aqui no chamado que signo do compasso. Então, quando a gente fala ali, nós temos uma representação gráfica por 2 números, tá? Que estão sobrepostos, onde alguns a gente associa até como uma fração, tá? Então, nós temos o número de cima, que a gente pode chamar de numerador, como a gente lembra de uma fração matemática, e o de baixo, o denominador, onde o compasso binário tem ali, nesse caso temos um exemplo aí, 2 e o número 4 embaixo. O ternário tem o número 3 em cima e o número 4 embaixo. E o quaternário tem o número 4 em cima e o 4 embaixo. Então, essa seria a representação, tá? Dos tipos de compasso. Então, você pode ter 2x4, 3x4, 4x4, 6x8, 7x8. Então, você tem vários tipos de compassos aí. Então, essa é a representação que a gente tem para a representação do compasso que a gente usa na música, tá? Seguindo isso, então, o que significa cada um deles, Então, o número de cima, ou o numerador, como eu citei há pouco, na verdade é o quê? É a quantidade de tempos que teremos o compasso. Ou seja, quanto tempo a gente tem o compasso? Esse compasso era um compasso de 3 tempos, de 2 tempos, de 4 tempos, de 6 tempos, como a gente viu na aula passada. Aquela contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, esse tipo de repetição. Ou 2 tempos. 1, 2, 1, 2. Ou 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o número de baixo, ou o nosso denominador, vai indicar esse símbolo aí, qual a figura. Lembra-se que a gente viu nas figuras de notas? A gente via que cada figura de nota tinha um número representado, ou seja, a semínima tinha um número de representação lá que era 4, a mínima 2, a semibreve 1, a colcheia 8. E aí é justamente essa figura que vai valer um tempo. Então, nessa representação, a semínima, ou seja, qual figura vai valer um tempo. Na maioria das partituras, então é muito comum em estudo falar que a semínima vale um tempo sempre. Porque na maioria das músicas, a gente já escreve a música como uma representação de semínima valendo um tempo. Então é muito comum você ver, não, a semínima é a figura que vale um tempo. Mas ela pode valer 2, pode valer meio, vai depender bastante do tipo de compasso que você queira. No mais comum, ela vai aparecer sempre valendo um tempo. Tá? Então nós temos aqui o seguinte, no caso 2x4, 3x4 e 4x4, a semínima vai ser indicada como unidade de tempo. Então nesse caso a gente sempre fala, unidade de tempo. O que é unidade de tempo? É aquela figura que vale um tempo. Então se a semínima vale um tempo, a mínima vale 2 tempos, e a semibreve, 4 tempos. A colcheia vale meio tempo. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, nós temos 2. Do 2x4. Então, nós temos o 2, que representa o número de tempos no compasso, seria 2 tempos. E o 4x4 representa o quê? O símbolo que vale um tempo, que nesse caso é a semínima. No caso, se o número de baixo fosse 8, o símbolo que valeria um tempo era o quê? A colcheia. E assim sucessivamente. E aí nós temos o seguinte, para a gente fazer, antes da gente ir para a parte prática, nós temos o seguinte, barras ou travessões. O que vem a ser essas barras ou travessões, tá? São essas linhas verticais que separam os compassos. O que acontece? Antes da gente falar aqui do compasso duplo, afinal, o que é? Quando a gente termina uma contagem, você tem compasso 1, compasso 2, e aí, ou seja, você conta. Então, a cada final de compasso, ou seja, estourou o tempo, ou seja, 1, 2, 3, 4, num compasso de 4 tempos, a gente passa um travessãozinho.
uma barra. Aí, 1, 2, 3, 4, outra barra. E aí nisso a gente consegue contar o compasso. Por exemplo, nesse exemplo de cima aqui, nessa primeira linha, nós temos 3 compassos. Então nós temos, ou seja, porque nós temos aí 2 travessões separando aí, né? Então temos o primeiro compasso, o segundo e o terceiro. Então eu poderia dizer, ó, no terceiro compasso da música, aí você já sabe, 1, 2, 3, eu contei ali. No exemplo de baixo, nós temos 4 compassos aí, né? Então nós temos algumas separações diferentes, tá? Que aí depois a gente vai detalhar. Que é por isso que eu estou dizendo. Temos o travessão duplo, né, ou barra final, que está indicando o que é o fim da música ou do trecho. Temos outras barras que a gente vai indicar, que é a barra de repetição, o ritornero e alguns outros símbolos, mas a gente vai ver isso mais à frente detalhado, né? Então só para aqui, para vocês terem o conhecimento. Então vamos entender tudo isso que a gente viu aqui na prática, colocando isso. E daqui a pouco a gente vai para o instrumento também, certo? A gente vai para o teclado. Olha só, então vamos olhar essa primeira parte aqui. Embaixo você está vendo esse Dó, que está um C, o Sol, o G e tal. Esquece isso por enquanto, porque isso é a parte que a gente vai colocar para cifras mais na frente. E é quando a gente retornar para esse estudo, a gente coloca, tá? Mas para essa aula, a gente vai colocar aqui. Então nós temos o seguinte. Primeiro passo. Primeira coisa que nós temos aí a nossa figura de nota, né? Ou seja, nossa pauta, nosso pentagrama, e nós temos aí o que? A nossa clave. Então nós temos aí a clave de Sol, que está indicando para a gente o quê? Que na terceira linha, a nota que está na terceira linha é um Sol. Então se a gente olhar para essa primeira nota que está sendo mostrada aí, certo? Que a cabeça da nota, ela está o quê? Na primeira linha. Então se na terceira linha era um Sol, a gente desce, na segunda linha, desculpe, a gente desce, primeiro espaço é um Fá, e aí é uma nota o quê? Mi. Então aí nós temos, essa primeira nota é o quê? É um Mi. A próxima nota, a segunda nota, é igual à primeira. Você vê que é a mesma figura, a mesma nota. Então nós temos um outro Mi também. A próxima nota é o quê? Ela está no espaço, então é um Fá. E aí a outra nota nós temos um Sol. Então, na prática aqui, né? Nesse momento, nós temos o que na prática? Então, vou botar o teclado aqui. Então, nós temos o seguinte. Nós temos, na primeira nota, nós temos aqui o Mi. Não vamos falar tempos agora não, né? Temos um outro Mi. Depois nós temos um Fá. E depois nós temos um Sol. E aí nós temos ali o que? Um travessão. Ou seja, indicando que o compasso se encerrou. Certo? Então vamos lá. Mas agora vamos entender essa questão desse tempo. Em cima ali, né, nós temos, ou seja, em cima da primeira nota Mi tem o número 3. Esses números aí em cima são um indicativo do dedo que nós iremos usar durante a execução da música. Tá? Então, no caso, para facilitar, ele coloca ali que essa nota Mi você vai tocar com o terceiro dedo, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Estou com o terceiro dedo tocando a nota Mi. Né, e aí toca 2 vezes. Mi, Mi. Depois, com o quarto dedo, eu toquei o Fá. E com o quinto dedo, eu toquei a nota Sol. Certo? Tivemos isso aqui já para a gente estudar. Retornando aqui, tá? Nós temos o seguinte. Então, mas vamos entender então o que realmente é isso aqui para a gente, né? Bom, nós temos ali o compasso, então nós temos no início nós temos o quê? Um 4x4. Isso significa o quê? Que nós temos compassos de 4 tempos. Então, ou seja, onde a semínima equivale ao tempo. Então nós temos aí 4 semínimas e aí temos um travessão, uma barrazinha. Ou seja, indicou o primeiro compasso. Temos mais 4 semínimas, outro travessão. 4 semínimas, de novo. E aí nesse quarto compasso aí nós temos o quê? Nós temos 2 mínimas, ou seja, porque cada mínima vale 2 tempos. Então a gente teria o quê? Cada semínima valendo um tempo, depois nós temos 2 mínimas que cada um vale 2 tempos, por isso que a gente tem só preenchendo. E embaixo a mesma coisa, tá? Então vamos traduzir essas notas aqui. No primeiro compasso, então vamos colocar de volta aqui para o teclado. O primeiro compasso, nós temos, vamos só falar só sobre o primeiro compasso aqui, tá? Depois a gente vai para o segundo compasso. Então nós temos as notas Mi,
Mi, Fá e Sol, onde cada nota equivale a um tempo. Então a gente pode fazer uma contagem aqui, eu vou estalar os dedos e vocês vão perceber estalando o dedo cada tempo. Então nós vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou mais devagar. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Mi, Fá, Sol. Esse foi o nosso primeiro compasso. Essa foi a nossa execução do primeiro compasso. Se a gente for seguir, a gente vai para o segundo compasso agora. O que nós temos no segundo compasso? Nós temos um Sol, né? Também todas com um tempo só. Então, para facilitar a gente, né? Todas com a mesma figura. Temos um Sol, temos um Fá, temos um Mi e um Ré. Então, se a gente for contar para executar o segundo compasso, de novo, a gente vai o quê? Vou contar aqui 4 tempos e a gente vai entender, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aí, Sol, Fá, Mi, Ré. Vou fazer agora do início o primeiro compasso e o segundo compasso para a gente fazer continuamente, né? Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, de novo. Agora eu vou falando e dizendo as notas, né? Vou tocar e dizer as notas. Então, 1, 2, 3, 4. Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré. Certo? Então fizemos o quê? Fizemos os 2 compassos. Olhando para o terceiro compasso aqui, nós temos o quê? Que notas? Temos 2 notas Dó. Então, Dó, Dó. Depois nós temos um Ré. Depois nós temos um Mi. E aí a gente conclui esse compasso. Então a gente tem o quê? Terceiro compasso, hein? 1, 2, 3, 4. Dó, Dó, Ré, Mi. E aí acaba. Certo? Vamos fazer de novo. Então, só esse terceiro compasso. 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos agora fazer do primeiro até o terceiro compasso. Vamos tocar isso aqui juntos, hein? Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Então tocamos até o terceiro compasso. E quando a gente olha para o próximo compasso, para o quarto compasso, nós temos o quê? Nós temos um Mi com uma mínima, e aí o que acontece? Vamos demorar 2 tempos. O que acontece nessa questão de demorar 2 tempos? Tocamos a nota, esperamos passar o tempo e depois tocamos a outra. Então, nesse caso, nós temos um Mi com 2 tempos e um Ré com 2 tempos. Então, vou contar 2 tempos aqui, vamos contar os tempos e vamos fazer 1, 2, 3, 4, Mi, Ré. Vou contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem está dentro do compasso, então 1, 2, 3, 4, né? Então, entendido? Vamos agora executar toda essa única linha, tá? Para a gente deixar na prática. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Certo? Então essa foi a nossa primeira linha. Ou seja, os 4 primeiros compassos da nossa música. Certo? Essa é uma peça do Beethoven, uma peça clássica dele. Então, para poder a gente estudar, certo? É um trecho de uma peça, então só para facilitar. Com esse mesmo entendimento, a gente pode perceber que é o seguinte, que o compasso 5 é igual a 1, o compasso 6 é igual ao 2, o compasso 7 é igual ao 3, mas o compasso 8, apesar de ter as mesmas figuras da
do compasso 4, são duas notas diferentes. Nesse caso, nós temos o quê? No compasso 8, nós temos um Ré e um Dó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou tocar agora a linha de baixo, ou seja, a partir do compasso 5. E aí a gente vai ver que vai chegar no Ré e no Dó. Então, a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Compasso 5, hein? 1, 2, 3, 4. Certo? Então a nossa diferença foi o quê? Foi que, ao invés de tocar o Mi e o Ré, no compasso, quem tocou no compasso 4, no compasso 8, a gente tocou o Ré e o Dó. Então dá pra gente fazer, inclusive, agora, esses 8 compassos. Vamos tocar esses 8 compassos agora, hein? Então vamos fazer o trecho completo. E aí vocês ficam como lição para casa para vocês pegarem e praticarem também dessa forma, tá? Podem treinar devagar, eu estou colocando um tempo devagar aqui. Se vocês quiserem até tocar mais lento, podem treinar mais lento, tá? Importante é aí vocês treinando com calma. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Compasso 2. Compasso 3. Compasso 4, compasso 5, 6, 7, 8. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa atividade prática de leitura e execução de hoje, tá? Então já estamos começando a trabalhar na prática a execução, né, da parte de leitura e execução no instrumento, tá? A nossa outra lição que nós temos também é o seguinte: nós treinamos na aula passada, fizemos a escala, né? Então nós fizemos o quê? Chegamos aqui e tocamos, ficou para vocês. Então eu mandei vocês juntarem as duas mãos na escala, não foi isso? E nós vamos aperfeiçoar agora, essa semana, o que? Agora as duas mãos elas vão caminhar para o mesmo lado, não vão andar como um espelho. Então agora a gente começa a trabalhar um pouco também a independência das mãos. Então o que nós temos? Nós temos no dedo 1, ou seja, na mão direita, dedo 1 no Dó, na mão esquerda, dedo 5 no Dó. Então nós vamos passar devagarzinho aqui. Ó. Então vamos lá. Olha só. Tocou. Dedo 2, passou aqui. Ou seja, dedo 2 e dedo 4. Aqui, dedo 3 e dedo 3. Na mão direita, a gente passa o dedo 1 por baixo. Mas na mão esquerda, a gente continua para o dedo 2. Mão esquerda, dedo 1. Mão direita, dedo 2. Passamos o dedo 3 aqui por cima e continuamos aqui. Dedo 2 e dedo 4. E encerramos com o dedo 5 e dedo 1. Certo? Mais uma vez vou botar a câmera aqui para a gente ver melhor. Então mudar a câmera. Então vamos lá. De novo. Dedo 1. Isso é a nossa escala ascendente. E para a gente fazer descendente? Vamos lá agora fazer ele descendente. Toca aqui 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3. Na mão esquerda passa o 1, mas aqui vai o 2. Agora 2 e 1. Passa o 3 aqui, mas aqui continua o 3. Toca o 2. E finaliza com o 1 e o 5.
Tá bom? Então vamos mais uma vez. Retornando. Certo, pessoal? Então, isso vocês vão treinar devagar, vão fazer bem devagarzinho, treinando em casa. Podem colocar um recurso do metrônomo, tanto na parte da música, da prática, né? Como desse exercício, tá? Então isso aí vocês já vão começando a treinar, praticar para poderem avançar mais ainda. Certo, pessoal? Então, espero que gostem, compartilhem com os amigos, indiquem, comentem se tiverem alguma dúvida, a gente explica qualquer dúvida que seja colocada, deixem nos comentários qualquer dúvida, e aí desejo a vocês um abraço e até a próxima aula.